Fala nação, muito bom dia, excelente domingo a todos, bem-vindos ao canal Destino Flamengo. Hoje nós vamos fazer um pré-jogo aqui rapidinho, Flamengo e Corinthians, 4 da tarde, na Arena Corinthians, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que está aí na liderança do campeonato, junto com Atlético e Internacional, Atlético com um jogo a menos. E o Flamengo precisando da vitória, né? Uma vez que, infelizmente, né, para mim o time tentou de tudo, mas não conseguiu vencer o Bragantino na quinta-feira, com muitos desfalques, intervalo muito curto entre os jogos. O Flamengo não foi capaz de vencer o Bragantino e, pelos meus cálculos, era um jogo que nós precisávamos ganhar, né? Primeiro por ser um time que está brigando na parte de baixo da tabela, com todo respeito ao Bragantino e diante dos resultados negativos que o Flamengo teve no começo do campeonato. Esse é um jogo que você olha na tabela e sabe que o Flamengo tinha que vencer, né? Não importava como, né? Venceu o jogo contra o Atlético Paranaense, venceu o jogo contra o Sport, venceu o jogo contra o Vasco, venceu o jogo contra o Goiás, né? O Flamengo vinha numa sequência boa de vitórias e, se vence o Bragantino, a gente teria assumido a liderança isolada do campeonato, botaria pressão nos outros concorrentes e a gente poderia até se dar o luxo, quem sabe, nos próximos 3 jogos que a gente vai fazer, a gente buscar um empate, né? Um jogo um pouco mais complicado. Hoje a gente vai pegar o Corinthians. Teoricamente, dos próximos 3 jogos é o jogo que a gente tem mais chance de ganhar. A gente é mais favorito, já que o Flamengo pega na sequência Inter e São Paulo, ou São Paulo e Inter, não me lembro a ordem agora, para poder encerrar o primeiro turno do campeonato, né? Quem sabe aí em primeiro lugar. O Flamengo vem a campo hoje com o retorno de alguns titulares, né? Eu acho que o Bruno Henrique deve retornar, já que foi poupado na quinta-feira. O Gerson foi poupado também, um titular absoluto, deve jogar, deve retornar ao time. O Pedro jogou um tempo só contra o Bragantino, deve retornar ao ataque, né? O Flamengo ele deve ter o retorno da dupla titular de zaga, né? A titular, eu digo assim, momentâneo, né? Já que o Rodrigo Caio também está sendo poupado, né? Com um desgaste físico. Mas deve ser Gustavo Henrique e Natan, e o Felipe Luiz retornando na lateral esquerda, né? Então o time base seria o Hugo, né? Hugo, tá pegando muito, irmão. Sou teu fã demais. Ele deve entrar com o Isla, né? A não ser que o Isla apresente algum desgaste físico em razão dos jogos que fez pela seleção do Chile ter jogado na quinta-feira, mas deve ser o Isla o titular. Na zaga, Gustavo Henrique, Natan e Felipe Luiz. O meio de campo, Arão, Thiago Maia. Esse eu tô torcendo muito para que jogue. Vem de uma sequência absurda de jogos, né, sendo titular. Eu espero que jogue, mas eu também não duvido o Domi poupar o Thiago Maia desse jogo. E botar o Diego um pouco mais à frente e o Gerson recompondo ali no segundo volante, mas eu tô confiando que o Thiago Maia vai jogar esse jogo, porque o Domi tem tudo para poupar o Thiago Maia no meio de semana contra o Júnior Barranquilla no Maracanã. A gente já está classificado na Libertadores. Eu acho que esse jogo do meio de semana é um jogo que o Domi tem que ir com a maioria reserva. Eu acho que nenhum titular absoluto ou caras fundamentais nesse time devem jogar na quarta-feira que vem. Thiago Maia, Gerson, Pedro, Bruno Henrique, né? Esses jogadores precisam ser poupados quarta-feira, na minha opinião. E ter uma semana livre de treinos. Isso vai ser fundamental para o Domi também para conseguir essa sequência. Então, eu acredito que ele entre com Arão, Thiago Maia, Gerson, Diego, Bruno Henrique e Pedro. Eu acho que esse vai ser o time do Flamengo. O Gerson caindo um pouco pela direita, como ele vinha fazendo, né? E ele pode ser que poupe o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro viajou, mas a gente sabe que ele também vem num desgaste de jogos, jogou pela seleção, jogou quinta-feira, teve um desconforto no joelho. Então pode ser que ele poupe o Everton Ribeiro. Se ele entrar com o Everton Ribeiro,
Eu acredito que o Diego não jogue, e aí ele deve manter aí o Gerson pelo meio, fazendo a meia, ou o Everton Ribeiro pelo meio, e botando o Everton Ribeiro, o Gerson pela direita, ou ele pode manter o Everton Ribeiro pela direita, onde ele sempre joga, e botar o Gerson fazendo o meio de campo ali com o Thiago Maia. Bruno Henrique pela esquerda e Pedro centralizado. O Flamengo vai com um bom time para pegar o Corinthians, o Flamengo é favorito, o Corinthians também tem muitos desfalques, né? Eu acho que o Flamengo é o time que tem o melhor aproveitamento fora de casa, é o melhor time que joga fora de casa. Então, assim, a gente tem tudo para poder fazer uma boa partida hoje, vencer o Corinthians, continuar na luta pela liderança do campeonato. Eu vejo muita gente frustrada com o futebol que o Flamengo tem apresentado, falando que o Domi tem mexido mal, tem feito péssimas escolhas. Gente, eu acho que esse ano é um ano atípico para o Flamengo e para todos os outros clubes. Esse ano, particularmente, eu não quero que o Flamengo dê espetáculo. Eu quero que o Flamengo seja competitivo e que o elenco compre a ideia de continuar vencendo. E para continuar vencendo tem que ter raça, tem que ter disposição, tem que ter ambição, tem que continuar na luta. Esse ano o Flamengo dificilmente vai conseguir meter 90 pontos no campeonato lá na frente, 80, 90 pontos, não vai conseguir. O Flamengo vai jogar 3 competições. Eu acho que a Libertadores é uma competição que o Flamengo tem que focar seriamente. A gente tem tudo aí para conseguir o tricampeonato. A gente tem elenco, a gente tem estrutura, a gente tem conhecimento, né? Essa diretoria sabe lidar com esse tipo de situação de pressão. Os times argentinos, eles não têm jogado, né? Então, assim, entre os nossos adversários do Brasil, o Flamengo, com toda certeza, é o time mais preparado para ir longe na Libertadores. Então, a gente vai ter que medir esse meio tempo. Você tem umas oitavas de final de Libertadores com oitavas de final de Copa do Brasil. A Copa do Brasil vai ser um torneio importantíssimo para o Flamengo esse ano, pela premiação. 70 milhões de reais para o campeão. Todo mundo vai querer, vai dar prioridade à Copa do Brasil em algum momento. Então, é capaz de, no Campeonato Brasileiro, a gente ter que poupar em 1, 2, 3 rodadas para poder ter um time competitivo para jogar essas competições importantes como Libertadores e Copa do Brasil. Então, tirando o Atlético Mineiro que só joga o Campeonato Brasileiro, isso há uma vantagem física, psicológica e de ganho técnico em relação ao Galo. O Galo tem essa vantagem. Então, eu tenho certeza, e até pelo técnico que eles têm, que é o Sampaoli, que é muito bom técnico, eu tenho certeza que o Galo vai brigar até o fim. É o nosso principal concorrente. Então, a gente tem que se manter na briga pelo título até o fim. Não, eu acho que dificilmente alguém vai disparar na frente. Se tem algum time que pode disparar é o Galo, mas também tem uma limitação de elenco. Né? Eles têm um time, mas não tem um elenco tão farto como o Flamengo tem. Então isso vai meio que, como é que eu posso, igualando os times, né? O Flamengo tem 3 competições para jogar, mas tem mais elenco. O Galo tem um bom técnico, que está à frente do clube há mais tempo, desde antes da pandemia. Então, assim, as coisas vão se igualando no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo tem que manter viva essas frentes, Copa do Brasil e Libertadores. E a gente sabe que não vai ser fácil esse final de ano. Eu insisto, eu acho que nós temos um combustível extra aí para a reta final. Se liberarem a volta da torcida, mesmo que seja aos poucos, lotando, não seja a capacidade máxima, mas é um combustível a mais para o Flamengo. É muito difícil para esse time que fez o que fez em 2019, Maracanã lotado todo jogo. Esse time também é movido pelo calor da torcida. É o combustível extra para continuar na luta. Então, isso pode ser um fator muito importante para o Flamengo na reta final, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Libertadores, ou na Copa do Brasil, né? Na Libertadores não sabemos se vai ter público, porque tem essa questão aí da desigualdade. Ah, tem público para jogos do Flamengo, mas o adversário do Flamengo, sei lá, um colombiano, um argentino ou um chileno, lá não está tendo público, então gera uma desigualdade, né? Então, eu acho que a volta da torcida para o Campeonato Brasileiro no futuro próximo vai ser importante para o Flamengo. Hoje, contra o Corinthians, a gente precisa vencer para poder compensar o empate de quinta-feira. Né? A gente vencendo hoje,
A gente dá aquela sensação, mais do que já há uma sensação de dever cumprido, assim, porque a gente disputou 15 pontos no intervalo curto de jogos e a gente ganhou 13. Então, assim, foi um aproveitamento muito bom. E o que o Flamengo tem que se manter hoje é a competitividade. Não pode faltar ambição, raça e competitividade a esse time do Flamengo. A parte técnica, a gente não tem como igualar, comparar com o time de 2019. O que aconteceu em 2019 foi algo excepcional, foi algo fora da curva com o Flamengo. Então, assim, dificilmente isso vai se repetir. Então, a torcida tem que assimilar isso para poder aceitar a forma como o Flamengo vem jogando. Esse ano é um ano atípico. A gente tem que se manter vivo. E é isso que eu espero hoje do Flamengo, vencendo o Corinthians, se manter vivo na disputa do Brasileiro, poder poupar essa semana para o Domi, ter uma semaninha para descansar o elenco principal, o time principal pelo menos, as principais peças, e no próximo final de semana e na outra rodada encerrar o primeiro turno, se Deus quiser, na liderança do campeonato. É isso, nação. Vamos aguardar o resultado. Peço que se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações de vídeo e vamos que vamos. Saudações rubro-negras.